Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, certa vez o Senhor Jesus, ele falou que é impossível o homem se salvar, mas para Deus nada é impossível. Mas por quê? Por quê? Porque para Deus literalmente nada é impossível. Tudo, Senhor, nosso Deus pode. E Ele nos enviou os profetas e enviou também o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Então nós temos que crer em Jesus para não perecer. Porque imaginem só, irmãos, o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho, o primogênito da criação, enviou por uma mulher. Os outros que ele enviou antes, os outros anjos que ele enviou, como Gabriel, ele enviou, falou com os homens, falou com Maria e voltou ao Pai. Mas ele não viveu a condição humana. Mas o Filho de Deus que ele nos enviou, ele viveu a condição humana. E ele sentiu as coisas que nós homens sentimos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, ele se santificava. Ele é santo, mas ele buscava também viver segundo a vontade do Pai. Ele próprio falava, que ele falava o que ouvia do Pai. Então Jesus é o verbo de Deus. Por quê? Porque Jesus fala exatamente como Deus. Jesus agiu como Deus agia. Deus é bom e misericordioso e tem compaixão de nós. Jesus agia dessa forma. Curava os enfermos, dava vista aos cegos, restaurava a pureza do corpo, curando as doenças infecciosas da pele. E Jesus fez muito mais, irmãos, muito mais o tempo todo. Por quê? Porque ele fazia segundo a vontade de Deus. E ele depois tem um momento também que ele fala assim: tudo que pedires em meu nome, o Pai vos dará. Está escrito aqui no capítulo 16, versículo 22, né? Então o que acontece? Desculpem, irmãos, versículo 23, né? Então o que acontece, irmãos? Todo o Senhor Jesus veio para nos colocar perante Deus, perante a vontade de Deus, e para que possamos ter a vida. Porque se nós não obedecermos a Jesus, nós não teremos a vida. Mas os homens, em contrapartida, eles modificaram as palavras de Jesus. Se nós pegarmos o Evangelho de João, Jesus se coloca como filho, manso, humilde e obediente. Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus como servo, manso, humilde e obediente. Quando nós vemos o Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus como aquele que foi enviado por Deus para nos resgatar, assim como João, e também como servo, manso, humilde e obediente. Em muitas passagens Jesus fala sobre o Pai, e Jesus ainda fala categoricamente que o Pai é maior do que ele. Mas os homens estão mudando isso, e os homens já colocaram Jesus como Deus. Por quê? Porque os homens não querem ouvir a Jesus. Os homens querem ouvir a homens, a doutrina de homens. E as doutrinas dos homens falam que Jesus é Deus. Uma coisa é Jesus ser divino. Sim, Jesus é divino. Uma coisa é Jesus ser o servo manso, humilde e obediente, que ele falava segundo o Pai, ouvia do Pai e realizava as obras que o Pai mandou ele realizar em todas as situações, a ponto de se entregar e viver uma vida literalmente santa e se santificando a cada dia e nos ensinando o exemplo para que possamos também nos santificar no dia a dia. Então, quando ouvimos a Jesus,
quando ouvimos literalmente as palavras de Jesus, nós vamos ver o que está escrito. E o que está escrito é que o Deus é único. Deus é único. E o próprio Senhor Jesus, ele fala que o Pai é um. E ainda ele fala, Jesus é tão radical que ele fala, não chameis ninguém de Pai. Porque o Pai, na época de Jesus, era o provedor. Então, se Deus é o único, e é o único literal bom, como o próprio Senhor Jesus, por que me chama de bom? Só Deus é bom. Jesus sempre se colocou como servo, manso, humilde, obediente. Então, irmãos, vamos observar as palavras de Jesus e as palavras dos verdadeiros apóstolos, daqueles que escreveram também os evangelhos. Nós sabemos que Lucas não era apóstolo. Lucas era um seguidor, mais tardio, veio depois. Mas ele fez uma pesquisa através dos outros evangelhos que já tinham sido escritos, e aí ele escreveu as palavras de Jesus, que Jesus falou, segundo a versão dos homens que também contaram para Lucas. Então, o evangelho menos fidedigno, digamos assim, é o de Lucas, mas os outros três são evangelhos fidedignos, principalmente o de Mateus e o evangelho de João. E nesses evangelhos nós vemos claramente que Jesus se coloca como servo, como enviado, como filho, como manso e humilde, como um homem que realiza a vontade de Deus e como um homem divino que não se coloca como Deus em hipótese alguma. Em hipótese alguma ele se coloca como Deus. Mas, infelizmente, irmãos, muitos estão se desviando. Colocando Jesus como Deus, muitos homens não seguem, acabam não seguindo o Mestre. Por quê? Porque Deus, muitos vão alegar, Deus pôde fazer porque ele era santo. Mas só que todos nós podemos ser santos. Porque Jesus, que é a palavra de Deus, que veio enviado para falar segundo a vontade de Deus, ele fala para todos nós e nos conclama a sermos santos como nosso Pai do céu é santo. Então, irmãos, Pai, nós temos um único Deus Todo-Poderoso. E o nosso irmão é Jesus, o irmão mestre, o irmão que se doou para nos resgatar. Então, se nós seguirmos os gestos de Jesus, vivermos a sua palavra, nós seremos seus discípulos. E aí sim, tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, o Pai nos dará. A palavra é extremamente colocada nesse versículo. Então, irmãos, vamos ler todo o capítulo 16, ou melhor, vamos ler todo o Evangelho de João, mas vamos nos concentrar no tema de hoje, capítulo 16, versículo 22. Tá bom? Então, em verdade vos digo, o que pedires ao Pai em meu nome, Ele, o Pai, vos dará. Tá bem, irmãos? Então vamos ficar atentos, irmãos. É sutil a palavra do Senhor Jesus e quando nós prestamos atenção nas suas palavras, nós vemos a verdade. E a verdade nos liberta. A verdade nos liberta, inclusive, da loucura dos homens. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos.